9 de 10 equipes trazem carros atualizados para Barcelona. Menos uma, a McLaren. Norris lidera o TL1. Piastri ponteia o TL2. Parece, então, ao menos até aqui, que as esperanças da Red Bull de retomar as rédeas deste campeonato não estão se concretizando. HBO anuncia a produção de documentário sobre Adriane Galisteu. Splash and Go classifica para o Q2 e passamos para a próxima fase do prêmio IBEST. É nóis! Parabéns para vocês, para mim, para todo mundo. Sexta-feira, 30 de maio de 2025, carro na pista e McLaren na frente. Então, antes de sextar, senta aí pra gente falar de tudo. Vamos lá! Todas as equipes do grid da Fórmula 1, menos a McLaren, a mais visada delas, trouxeram atualizações extensas para os seus carros para este final de semana do Grande Prêmio da Espanha, lá no circuito de Montmeló, perto de Barcelona. Essa já é uma pista, como eu comentei ontem no vídeo de quinta-feira, em que as equipes costumam trazer atualizações, porque Barcelona é meio que o zero da régua. Eles calculam o downforce, Barcelona mais tanto, Barcelona menos tanto, como se fosse o meio. Por quê? Porque por décadas foi a pista que a Fórmula 1 mais testou. Então a quantidade de informações que eles têm sobre o circuito nos simuladores é muito grande. Na quinta-feira os carros são levados então para a garagem da FIA para medições, pesagem, e aí as equipes têm que apresentar os documentos mostrando o que há de diferente. E 9 das 10 trouxeram peças novas. A Ferrari está com asa traseira e asa dianteira, a Red Bull com uma asa dianteira, a Mercedes com as bordas do assoalho, aqueles bocais de entrada dos túneis de Venturi e asa traseira nova, a Aston Martin, asa dianteira, a Alpine como a Mercedes, bocais de entrada dos túneis de Venturi e corpo principal do assoalho embaixo, onde a gente não vê. Haas, asa dianteira, Red Bull, asa dianteira, além dos endplates, aquela parte vertical no final da asa dianteira, e o bico, o nariz, o chamado cone, nose cone. A Williams traz asa dianteira e duto de freio traseiro, além do tampo do motor com maiores aberturas por causa do calor esperado para Barcelona, e a Sauber traz o corpo principal do assoalho, o tampo do motor e asa dianteira revisada. Todo mundo que trouxe asas dianteiras, você já sabe, está de olho na nova diretiva técnica da FIA sobre a flexibilidade desta peça. Já explicamos ontem, entra em vigor uma nova regra nesse final de semana, determinando critérios mais rígidos de fiscalização, tolerando bem menos flexão, que antes era permitida em até 15 milímetros e agora passa para 10. E a FIA estuda a introdução de algo mais rígido até o final do ano, tolerando lá no final apenas 5 milímetros. A McLaren traz uma mesma asa dianteira, acrescentando apenas uma daquelas tarraxas que prendem os planos, dizendo que aquilo será o suficiente para que a peça passe nos testes da FIA. No que parece ser, inclusive, uma declaração para o público, tipo, não mudei nada porque não preciso. Não é aí que meu carro é melhor que o dos demais. Nessa sexta-feira, inclusive, eles andaram na frente nas duas sessões. Vamos falar disso, mas é claro que a conclusão final será depois da distância de um grande prêmio. E foi Lando Norris quem liderou a tabela na primeira sessão livre lá em Barcelona, 8h30 da manhã no nosso horário de Brasília, ponteando a tabela que teve em segundo Max Verstappen e terceiro Lewis Hamilton. E a primeira sessão teve 2 novatos, um deles, Vitor Martins, correndo pela Williams, e Ryo Hirakawa, que já foi reserva da Alpine e agora está com a Haas, ele um piloto da Toyota. O início da sessão foi bastante movimentado, como de costume, e neste final de semana a Pirelli traz a gama mais dura de pneus. Na semana passada estávamos com a outra ponta da régua, C6, C5, C4, os mais macios. Nessa estamos com C1, C2, C3, os mais duros. Logo no começo, Hirakawa deu uma saída de pista, pediu desculpas e Lawson reclamou bastante de Leclerc, que estava, na opinião dele, estacionado no meio da pista. Muita gente estava andando com os aerorigs, aquelas grelhas cheias de sensores, porque peças novas você precisa fazer as medições. Norris estabeleceu de cara o ritmo 1:15.229, aquela a melhor marca no momento, 0.221 mais rápido que o herói local, ou um dos pelo menos,
Fernando Alonso Dias, que já venceu corrida por lá, a última delas em 2013, ainda de Ferrari. A coleta de dados continuou com todo mundo fazendo vários experimentos até que Russell foi o primeiro a calçar pneus médios, o C2, para marcar 1:14.571, mais ou menos ali na marca de 30 minutos, metade da sessão. Nico Hülkenberg foi o primeiro a aparecer com pneus macios, logo sendo seguido pelos demais, um deles inclusive Max Verstappen, que assumiu a ponta para ser depois derrubado por Lando Norris, que marcou 1:13.178, abrindo 3 décimos de vantagem para a Red Bull número 1. As duas Racing Bulls de Hadjar e Lawson andaram pelo top 10 e também Oliver Bearman, que depois de um começo de ano encorajador, não marca pontos desde o Grande Prêmio do Bahrein. E enquanto Fernando Alonso dizia que havia algo errado com seu Aston Martin AMR 25, Norris permaneceu em primeiro com a marca de 1:13.718, seguido de Max Verstappen e Lewis Hamilton. Leclerc foi o quarto, Oscar Piastri, ainda líder do campeonato, foi o quinto, enquanto Lawson foi o sexto, Hadjar foi o oitavo, entre eles Oliver Bearman e depois Yuki Tsunoda, o nono, e Pierre Gasly da Alpine, o 10º. Russell foi o 11º, Lance Stroll o 12º, Fernando Alonso o 13º, Hülkenberg o 14º, Carlos Sainz o 15º, Gabriel Bortoleto o 16º, 17º Ryo Hirakawa, 18º Kimi Antonelli, 19º Vitor Martins e 20º Franco Colapinto. A segunda sessão teve novamente McLaren na frente, só que dessa vez com o Oscar Piastri, quase 3 décimos mais rápido que George Russell o segundo e Max Verstappen o terceiro. Eram 17 horas em Barcelona, meio-dia aqui no nosso horário de Brasília, quando a luz verde acendeu. Esteban Ocon, que ficou de fora para dar lugar a Hirakawa, foi o primeiro a sair, seguido de Franco Colapinto, que na primeira sessão perdeu muito tempo com problemas hidráulicos e precisava então tentar recuperar um pouco do tempo de pista. Muita gente indo para a pista de cara, a maior parte calçando C2. Os médios, da tira amarela. Norris foi o primeiro a acertar a régua, enquanto Oliver Bearman fez uma excursão pela brita de que ele conseguiu se livrar sozinho, seguindo em frente. Mas ele perdeu um tempo razoável na garagem, com a equipe tentando limpar, porque muita coisa entrou no assoalho. Hadjar reclamou de Colapinto no rádio, classificando o incidente em que ele foi bloqueado como uma piada. A direção de prova chegou a dar uma olhada, mas isentou o argentino de qualquer punição. Outro que reclamou foi Alonso, dizendo que foi atrapalhado por Lewis Hamilton, abre aspas, temos já um herói para o nosso dia. No primeiro terço da sessão, Russell era o mais rápido, 1:13.046, ponteando a tabela com a outra Mercedes de Antonelli, que foi mal na primeira parte, em segundo lugar. Mercedes que precisa se recuperar de um final de semana desastroso, tanto no sábado como no domingo, lá em Mônaco. E conforme a sessão foi chegando na metade, os programas começaram a mudar para simulação de classificação, menos gasolina no tanque, pneu macio, até porque esse é um horário que condiz com o horário do quali de amanhã e vale então a pena gastar tempo de pista em condições mais representativas. E foi nessa hora que Norris e Verstappen marcaram o mesmíssimo tempo, 1:13.070, nenhum dos dois conseguindo superar Russell. Para então Piastri dar mais uma voltinha ali no parafuso e marcar ele o primeiro tempo, 1:12.760, melhor marca, 3 décimos mais rápido do que a melhor anterior, que era de Russell. A Ferrari até ali parecia ter uma segunda sessão complicada, depois de ter colocado Hamilton e Leclerc em terceiro e quarto, com o carro número 16 de Charles saindo bastante de traseira e Hamilton ocupando naquela altura a 11ª posição, 8 décimos atrás da ponta. Depois de estabelecer a melhor marca, Piastri mudou novamente para a simulação de long run, com tanque cheio e longas sequências de volta, permanecendo então no topo com Russell em segundo, Verstappen em terceiro, com Norris em quarto com uma marca idêntica de Verstappen, 1:13.070, com Leclerc o quinto, Antonelli o sexto e Alonso o sétimo. Gasly foi o oitavo e a dupla da Racing Bulls, Hadjar e Lawson, fechou o top 10. Lawson aparentemente deu uma acordada na última corrida e agora está andando mais junto do Hadjar. Ele esteve meio apagado aí desde o tombo, quando foi piloto da Red Bull por 2 corridas e foi rebaixado. Hamilton foi o 11º, Hülkenberg o 12º, Yuki Tsunoda o 13º, Sainz o 14º, Alexander Albon o 15º, Lance Stroll o 16º, Gabriel Bortoleto o 17º, Esteban Ocon o 18º, Oliver Bearman o 19º e Franco Colapinto novamente o 20º. Parece, portanto, repito, até aqui que a esperança da Red Bull de que a ordem das coisas mudasse com a diretiva técnica
Por enquanto, continua só uma distante esperança. E a McLaren adicionou só uma pecinha lá na sua asa dianteira, que portanto não é considerada uma peça nova, é a mesma asa. Talvez, como eu falei no começo, só para mandar o recado, a gente não vai mudar nada e vai continuar andando na frente. Existe a conversa no paddock, inclusive, que a diretiva técnica pode acabar atingindo a própria Red Bull, que também tinha asas flexíveis e pode, com isso, ver Mercedes e Ferrari chegando mais perto. Pode falar que a Red Bull é o segundo carro do grid ou isso ofende alguém? Me perdoa! Contei ontem para vocês, oficialmente aqui no YouTube pela primeira vez, a nossa nova parceira, a ReHap, que tem 293 lojas em todos os estados do Brasil e tem link para você conferir os produtos deles de Fórmula 1 que eles estão cedendo para a gente sortear para os nossos assinantes. Saca só! E eu estou muito feliz de anunciar um parceiro desse de peso que reverte em benefícios para vocês, nossos assinantes, apoiadores do canal. Domingo a gente sorteia esses brindes da ReHap e as miniaturas da Fórmula Collection. Saca só, uma Mercedes W15, uma Brabham BT52, daquele teste que Ayrton Senna fez, uma BAR Honda de Ricardo Zonta, que são esses brindes nossa forma de retribuir ao apoio que recebemos de vocês. Cruzamos a marca de 700 assinantes e depois do anúncio de ontem esse número está crescendo. Por quê? Porque todo mundo sabe que esta é a maior e melhor audiência de Fórmula 1 do Brasil e só falta você para fazer parte. Aderindo ao nosso clube de membros, você vê os vídeos em Premiere, tem prioridade de resposta nas lives, concorre aos brindes da ReHap, concorre aos brindes da Fórmula Collection, concorre a livros da editora Gulliver, inclusive o meu. Vou deixar o link da Gulliver aqui embaixo na descrição também. E apoia essa iniciativa que é meu trabalho em tempo integral e dedicação exclusiva, produzindo 880 conteúdos só no YouTube por ano, todo ano. O que nos levam a 42 milhões de views no ano passado. Esse ano vai ser mais. E aí, como eu comento aqui, toda vez que sento com um novo patrocinador, falo, pô, vamos arrumar uma coisa pra gente sortear pra galera. Por quê? Porque quem nos apoia merece. Fechado então todo último domingo do mês, nossos assinantes concorrem. Esse mês em especial, o último domingo, foi domingo passado, mas vai valer esse. Mas fique tranquilo que ninguém vai miguelar brinde não, junho vai ter os seus. É só porque o mês ainda está no final agora, domingo já vai ser outro mês, então a gente juntou tudo. Mas aqui não tem miséria, ano passado foram 30 miniaturas, 30 livros. E começamos agora também com a ReHap, que você viu, tem um monte de coisa para sortear. São 4 planos, tem para todos os bolsos. Haas, 7,99, Paddock Pass, 14,99, Stefano Domenicali, 34,99, Lawrence Stroll, 99,99. E é claro que as categorias que pagam mais também tem brindes melhores, porque né, sabe como é que é? Você me ajuda, eu te ajudo, a coisa vai, a coisa volta. Quem quer rir, tem que fazer rir. Beleza, então, tornando-se membro, botão aderir ou seja membro, link lá embaixo na descrição. Domingo você vem aqui na live pós-corrida às 18 horas e grita no chat, eu quero que o Houston filtra vocês e a gente faz o sorteio no final. Tem coisa pra cacete pra sortear aqui, hein? 3 miniaturas, 3 livros e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 com 7, 13 brindes. E conforme você vai subindo de categoria, a pirâmide vai estreitando, lá em cima tem menos gente concorrendo, maior a chance de você ganhar melhores brindes. Como eu falei, é uma estrada de mão dupla. Você me ajuda, eu te ajudo. Tem que fazer rir. Mas todas as categorias têm brindes assegurados. Beleza? Então é isso, vejo vocês na live de domingo. Seguimos! Durante um evento ontem no Rio de Janeiro, o canal Max, HBO Max, do grupo HBO, anunciou a produção de uma nova série documental sobre Adriane Galisteu, que abordará naturalmente o romance dela com o tricampeão mundial de Fórmula 1 brasileiro, Ayrton Senna da Silva, que promete trazer, segundo reportagem, detalhes até então desconhecidos sobre o relacionamento que marcou a vida da apresentadora e que foi alvo de grande interesse do público nos anos 90. Segundo Adriane, que hoje tem 52 anos, será a oportunidade de expressar o que não foi mostrado nas capas de revista. O anúncio do documentário, evidentemente, acontece mais ou menos 6 meses depois que estreou a série da Netflix
Senna, produção de que fizemos inclusive 2 vídeos de reviews por aqui. Eu fui na Premiere e que na época sofreu críticas pesadas na internet pelo curto espaço de tempo dado a Adriane na produção. Isso em contraste a 1 episódio e meio que foi dado ao romance de Senna com a apresentadora Xuxa. Durante o evento, Adriane disse: não se trata de relembrar, mas mostrar o que ficou por dentro. Só o tempo nos dá esse momento para falar. A produção me ofereceu o cuidado que eu precisava para falar do meu romance com Senna. Um projeto tão íntimo, tão significativo para mim, que eu acho mais do que um privilégio, um ato de coragem. Essa não é a primeira vez que a Adriane fala de seu romance com Senna. Em 1995, ela publicou o livro Caminho das Borboletas, que tem edição esgotada, mas que é muito procurado no mercado de revenda, nos chamados sebos. E segundo eu fiz uma pesquisa aqui, é vendido nessas ocasiões a mais de R$600. Splash and Go se classifica para a próxima fase do prêmio IBEST. Entramos na disputa atrasados, eu nem sabia que podia pedir voto e de repente a gente era 240 no ranking, lá no dia que eu tava fazendo o curso de pilotagem. Aí, obviamente, tamo competindo, avisei a galera, avisei aqui, a gente saiu. 240, 48, 29, 28, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Lideramos esse ranking por mais de uma semana e por causa disso ganhamos nossa classificação automática para o Q2, próxima fase em que ficam apenas os mais votados. Estou muito feliz porque isso é uma prova da força da nossa comunidade, que se junta quando eu aviso, vai lá, vota, e a gente está no meio de um monte de gente muito grande. Nem tenho roupa para aparecer numa votação dessas. Mentira, tenho sim, morro de orgulho dessa roupa. Então agora passamos pro Q2, é hora de trocar os pneus e esperar na garagem para a hora que a pista abrir novamente. Acho que a segunda fase começa dia 14 de junho. Avisarei vocês aqui. É o final de semana do Grande Prêmio do Canadá. Amanhã, 7h30, a terceira sessão livre, 11 horas, a classificação. Acabou o quali, eu solto um short rapidinho, comentando o resultado em 1 minuto e pouco, e sigo preparando um vídeo mais abrangente, que sai ali 2, 3 da tarde, porque vocês sabem, né? Eu sou um só, editado bonitinho, com um resumão da classificação pra vocês. Domingo, 10 horas da manhã, a largada pro Grande Prêmio da Espanha, mas 15 para as 10 a gente abre a nossa transmissão ao vivo, em segunda tela no nosso projeto Outro Canal. A nossa transmissão paralela, sem imagens, você assiste lá na Band, no site da Band ou na F1 TV e escuta a gente aqui. Sua segunda tela, sua outra transmissão. Por isso que chama Outro Canal. Comigo nos comentários, Matheus Furlan na narração e direto de lá, Juliane Serrazoli, falando comigo no WhatsApp e no ponto e eu contando pra vocês o que ela está vendo. Porque, né? Nós somos muito chiques, agora a gente tem alguém direto no front. Ah, mas ela não pode ser ouvida. Não pode ser ouvida. O credenciamento dela é como imprensa escrita, se a gente puser ela, a casa cai. Mas ela fala com a gente. Pode ir lá perguntar pra ela, não tem problema. Ela colabora nas transmissões. Morro de orgulho disso, sinal de que estamos fazendo um trabalho sério, reconhecido por alguém que tá lá dentro. Nessa semana, terça-feira, o vídeo sobre os patrocinadores brasileiros que bancam e bancaram desde o começo os nossos pilotos mundo afora. Na quarta-feira, a pequena grande história da maior diferença da história entre primeiro e segundo lugar, com Sterling Moss enfiando 5 minutos e 12 segundos em Mike Hawthorne, segundo no Grande Prêmio de Portugal de 1958. E essa pequena história tem uma outra pequena história de bônus dentro. Vale a pena assistir. Beleza? Então, deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós. E pra gente seguir turbinando o algoritmo para distribuir nosso conteúdo na internet afora, comente aqui embaixo de onde está assistindo, qual desses você acha que vai ganhar, qual desses você já montou. Clique no site da ReHap e vai conferir o que eles têm por lá. Clique no site da Fórmula Collection, vou deixar os dois fixos no primeiro comentário. Torne-se membro do canal para concorrer no domingo. E a gente se vê por aqui ao longo do final de semana, amanhã no vídeo comentando do quali, nas 2 lives de domingo. Outro canal e pós-corrida 18 horas. Quando tem sorteio. Para não perder nada do que a gente faz por aqui, já sabe, canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp, além das nossas redes sociais, estão passando aqui os arrobas, link lá embaixo na descrição, Instagram, Twitter, Threads e TikTok, onde tem conteúdo o tempo todo. Beleza? Então é isso, é sexta-feira, aproveite, valeu, aquele abraço, sextou e... Juízo? Juízo.